Neste vídeo você vai ver uma análise completa sobre os números de audiência da Globo em São Paulo e no Rio de Janeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2020. Fica aí. Muito bem, terminada aí a primeira metade do Campeonato Brasileiro. Claro, alguns jogos ficaram faltando, vão ser realizados aí no mês de novembro, dezembro, mas a gente vai começar o segundo turno neste fim de semana e é por isso que a gente já pode trazer a segunda parte do nosso balanço da televisão no primeiro turno. A Globo, como você sabe, esse ano teve uma dificuldade a mais aí, que foi a presença do SBT na Libertadores da América, e por isso teve que concorrer muitas vezes jogos do Brasileirão na Globo contra jogos da Libertadores do SBT no mesmo horário. Isso aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro e em diversas praças. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente dos números de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque é onde a gente pode fazer comparações. Não dá para comparar, por exemplo, o Grêmio Internacional se eles passam toda hora em lugares diferentes, se eles não têm o mesmo número de jogos no Rio Grande do Sul. Então, como em São Paulo e no Rio de Janeiro tem sempre uma transmissão, toda rodada tem um time de São Paulo e tem um time carioca, é por isso que a gente fala nesse vídeo. E a gente começa falando sobre a audiência média da competição nos dois estados, aliás, nas duas praças metropolitanas. E a curiosidade é que os números foram iguais, 21,2 pontos no Ibope, tanto em São Paulo, na região metropolitana, quanto no Rio de Janeiro. Claro que esses pontos têm valores diferentes. Na Grande São Paulo, um ponto no Ibope equivale a 203 mil indivíduos, como eles chamam, e no Rio de Janeiro a 121 mil. Por isso tem essa diferença, ela é proporcional à população de cada região. Por isso um outro dado muito importante para a gente olhar e comparar também é o share, que é o jeito que a gente chama a participação daquela emissora no total de televisores ligados naquele momento. E esse número foi diferente entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Em São Paulo foram 36% de share e no Rio de Janeiro 38%, o que significa que no Rio de Janeiro a Globo performou um pouquinho melhor em relação à Praça Paulista. Aí eu peguei esses números e fiz a comparação com o primeiro turno do ano passado. É importante a gente já fazer alguns avisos aqui. No ano passado não tinha SBT concorrendo com futebol no mesmo horário, muitas vezes com jogos do Flamengo, como aconteceu esse ano. No ano passado não teve pandemia, então o Campeonato Brasileiro teve o calendário normal. Dessa vez a gente praticamente socou o primeiro turno em 2 meses e meio. No ano passado demorou aí praticamente 5 meses para terminar, então tem as suas diferenças. Lembrando tudo isso, podemos dizer, no Rio de Janeiro a Globo teve queda de audiência de 9,4% na comparação com o primeiro turno do ano passado. Em São Paulo, essa queda foi ainda maior. Foram 10,9%. E aí, é claro, nosso trabalho não é só dizer caiu a audiência da Globo do Campeonato Brasileiro. É tentar entender, estudar e explicar por que isso aconteceu. No Rio de Janeiro, o maior problema foi que a audiência das quartas-feiras ficou menor, a média foi 21,6. Há uma explicação muito clara para isso. O SBT teve 2 quartas-feiras de jogos do Flamengo na Libertadores que tiraram muito público da Globo. E aí a gente pode exemplificar com o jogo do Botafogo contra o Bahia, que marcou apenas 12 pontos no Ibope, e um Vasco e Corinthians que fez 15. Normalmente a Globo faria mais que isso numa noite de quarta. Com tudo isso, a média de quarta-feira na Globo ficou em 21,6. Normalmente quarta-feira, como é um dia de semana, tá todo mundo em casa, o jogo é mais tarde, 9h30 da noite, é um horário nobre, a audiência é maior também. Mas no caso do Rio de Janeiro não foi tanto assim, ela ficou só 0,4 a mais do que a média geral da competição. Daqui a pouco a gente vai olhar no domingo para ver que a tendência se inverte. Mas em São Paulo, as quartas-feiras ficaram com índices um pouco melhores. Foram 23,7 pontos no Ibope, o que também tem uma explicação muito clara. Afinal de contas, a maioria dos jogos nesse dia da semana envolveu o Corinthians, que é o time de maior torcida e maior audiência tradicionalmente na região metropolitana de São Paulo. A gente percebe a diferença também no share. Como eu falei, a participação dos televisores, que estava um pouco melhor no Rio de Janeiro na média, nas quartas-feiras fica pior, com 37% para São Paulo, 34% na Praça Carioca. Ou seja, a conclusão, a Globo claramente sentiu muito mais no Rio de Janeiro, porque a concorrência do Flamengo foi pesada, foi forte, o SBT ganhou na audiência, ficou em primeiro lugar, do que em São Paulo, onde os jogos do Palmeiras e do São Paulo Futebol Clube praticamente não ameaçaram a Globo. Pior, chegaram a perder para a Fazenda, ficaram em terceiro lugar no Ibope, perdendo para a Globo e para a Record. Então, na região metropolitana, nas proximidades da capital paulista, a estratégia da Globo de colocar um jogo do Corinthians para minar o SBT deu muito certo. E agora isso não vai mais acontecer, pelo menos nos primeiros mata-matas. O SBT vai transmitir de terça-feira jogos do Flamengo para o Brasil inteiro. A Globo continua com a sua estratégia de colocar jogos do Brasileirão nas quartas-feiras, mesmo porque ela tem que entregar um número mínimo de jogos para os anunciantes. Ela perdeu a Libertadores, ela deixou de transmitir essa competição, eram datas que teríamos a Libertadores sendo exibida, então a Globo continua mostrando principalmente jogos do Corinthians, que está eliminado da Libertadores desde a fase preliminar. O que é uma ótima notícia para quem tem só TV aberta em casa, porque afinal de contas, pelo menos nesse comecinho, você vai ter a opção de assistir 2 jogos diferentes na mesma semana, sem pagar nada.
É futebol no SBT na terça e futebol na Globo na quarta-feira. E aí raciocina comigo o seguinte, o Corinthians teve que ser usado em muitas quartas-feiras para enfrentar o SBT na Libertadores. Logo, sobrou para o domingo usar os times que dão um pouco menos audiência em São Paulo. O São Paulo, o Palmeiras e o Santos. E aí, é claro, o resultado no domingo é mais baixo. Em São Paulo foram um pouco mais de 19 pontos de média. No Rio de Janeiro, onde o Flamengo pôde ser usado, a média ficou em 21 pontos. É um pouquinho só mais baixo que quarta-feira, não tem tanta diferença, 0,6. Em São Paulo, aí sim nós temos uma discrepância bem grande, que é um pouquinho mais tradicional de quarta para domingo, mas que ficou acentuada nesse primeiro turno. Você cai ali de mais de 23 pontos para 19, então temos sim uma diferença em São Paulo. Isso você pode comprovar no share. 35% dos televisores ligados no futebol em São Paulo. No Rio de Janeiro isso sobe para 40% quando o dia da semana é um domingo no horário das 4 da tarde. Mas agora chegou a hora da gente analisar os números do Ibope por clubes, nas médias de audiência, começando por São Paulo. Líder isolado em transmissões da TV aberta, com 9 partidas transmitidas para São Paulo, o Corinthians liderou também a audiência. A equipe do Parque São Jorge fez 23,6 pontos no Ibope. É seguida pelo Palmeiras, que teve 7 transmissões e marcou quase 21 pontos. O São Paulo, na sequência, tem 19,5, com 4 transmissões. O Santos ficou próximo de 19 pontos, também com 4 jogos exibidos. No fim das contas, os times de São Paulo foram beneficiados pela Libertadores no SBT. Isso acontece porque, já que o Corinthians teve que ter jogos transmitidos às quartas-feiras em rodadas que teriam originalmente só um jogo mostrado para São Paulo, essas mesmas rodadas passaram a ter 2. Ou seja, um time que ficaria só no Premier, fosse o Corinthians ou fosse um dos outros rivais, acabou indo para a transmissão na Globo. Então isso aumentou a exposição de todas as equipes de São Paulo. A audiência por clube em São Paulo não sofreu tanto assim. O Corinthians, concorrendo com o Libertadores no SBT, conseguiu entregar números muito bons de audiência na Globo, e os outros 3, como eram participantes da Libertadores, nunca tiveram esse confronto direto com o SBT. Então nessa primeira tela, o SBT não fez tanto efeito nas audiências da Globo. Mas na próxima, no Rio de Janeiro, a gente vai dar uma olhada, afetou sim. Sem surpresa nenhuma, o Flamengo foi mais uma vez campeão de audiência no primeiro turno na Globo Rio. Foram 26,3 pontos de audiência em 7 jogos transmitidos. Lembrando que esse ano o Flamengo tinha aparecido pouco na Globo. Além de ter perdido os direitos de transmissão da Libertadores, a Globo não teve acordo com o Flamengo pelo Campeonato Carioca, mostrou só 2 jogos na Libertadores e a Supercopa do Brasil lá em fevereiro. Antes da pandemia, parece até que foi outro ano. Então a Globo conseguiu aproveitar com o Flamengo as boas audiências tanto em quartas-feiras que foi exibido no Brasileirão, como nos domingos. O Fluminense foi o único dos 3 rivais do Flamengo que não concorreu contra o rubro-negro no mesmo horário com transmissões Globo e SBT. E aí, claro, isso ajudou a manter uma média ok no Ibope, foram 22 pontos, é um número bom nas transmissões do Fluminense. Como você pode ver aí no quadro, o Fluminense teve também 7 jogos exibidos igual ao Flamengo. O Botafogo, que aparece na sequência, teve só 3 jogos, manteve médias boas, 22 e 21. Só que teve um problema. Teve uma partida contra o Bahia exibida ao mesmo tempo em que o SBT mostrava o Flamengo na Libertadores. Com isso teve 12 pontos no Ibope e isso derrubou a média geral. Mas só com 3 jogos conseguiu um bom número para ficar à frente do Vasco. O time da Colina, por sua vez, teve 5 jogos transmitidos na Globo Rio e acabou segurando a lanterninha nas médias de Ibope nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foram 17,8 pontos, quase 18 se a gente arredondar, mas lembrando, o Vasco também teve um confronto contra o Corinthians exibido enquanto o SBT mostrava Flamengo na Libertadores. Essa partida teve uma performance melhor, foram 15 pontos, mas o Vasco vinha mal nas outras partidas e com isso não pôde evitar ser o último colocado no Ibope da Globo Rio. Normalmente não era isso que vinha acontecendo, o Vasco estava sempre sendo o segundo colocado em audiência, teve essas questões e a gente vai estudar agora no segundo turno se vai se recuperar em relação a Fluminense e Botafogo. No que se refere ao Flamengo, não tem jeito, o time tem liderado cada vez mais nos últimos anos, é quem vive disparadamente a melhor fase, tem um elenco, mas com o Fluminense figurando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, a expectativa é que o torcedor se empolgue e que a gente veja números melhores nas transmissões, como tem sido até agora na primeira metade do campeonato. Mas você pode se perguntar, o que eu posso esperar agora do segundo turno do Campeonato Brasileiro em audiências na TV? É claro que a tabela faz toda a diferença, quem estiver disputando o título vai ter índices maiores. Se o Corinthians, por exemplo, não reagir, talvez a gente veja uma queda, a gente já notou algumas partidas. Por exemplo, na Copa do Brasil, que é um mata-mata, o Corinthians fez 24 pontos contra o América Mineiro em São Paulo. Isso não é um número bom, o time tinha chegado a fazer 27, 28 pontos nas noites de quarta-feira quando não tinha o SBT como concorrente. A performance do time impacta diretamente na audiência, a importância dos jogos. Pode ver que o Palmeiras no SBT deu 10 pontos de audiência no começo, e aí quando estava naquela fase, sem Luxemburgo, com o time jogando muito mal, na última partida não valendo nada, marcou ali 7, 8 pontos, uma coisa muito ruim. Então, futebol, a audiência na TV não é uma coisa estática, que você coloca um time e automaticamente esse resultado vem.
O time tem que estar bem, o time tem que estar numa boa fase, disputando as competições, disputando títulos, e aí você traz bons resultados. No Rio de Janeiro isso já é perceptível com o Fluminense, por exemplo. Se o Vasco e o Botafogo agora com seus treinadores estrangeiros derem uma melhorada na competição, eles podem também entregar números melhores para a Globo. Vai impactar muito também o que a emissora vai fazer daqui pra frente. Como o SBT, pelo menos nesse primeiro momento de mata-mata da Libertadores, saiu das quartas-feiras, foi lá pra terça, a Globo manteve os jogos às quartas, daqui pra frente vai ser muito interessante a gente acompanhar o que a Globo vai fazer. Porque, por exemplo, o São Paulo já está eliminado da Libertadores e da Sul-Americana. Então passa a ser uma possível escolha para as quartas, para não saturar tanto o Corinthians, para não tirar tanto o Corinthians do Premier. É uma outra opção. Palmeiras e Santos estão jogando ainda Libertadores. Quanto tempo eles vão durar na competição? Palmeiras vai mais longe, o Santos vai mais longe? Isso também vai ser um impacto para a Globo. O SBT vai sempre escolher o Flamengo? Quanto tempo o Flamengo dura na Libertadores? Todas essas questões vão nos nortear daqui para frente sobre o que vai ser a audiência tanto no SBT como na Globo, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, porque essas escolhas dependem do resultado dentro de campo. Então a gente vai ter que acompanhar agora semana a semana esses dados para ver como é que vai ser a evolução do futebol na Globo, no SBT, e por isso que você está convidado ou convidada a se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre traz uma análise sobre como está essa disputa, como estão os times, como estão os campeonatos e como está a performance das emissoras nesse mundo do futebol. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo. E fica o convite também para você clicar no sininho para receber sempre uma notificação quando a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu te espero na próxima. Um grande abraço!